Fala um pouco sobre a Admin de Saúde, a história, o percurso e a evolução da mesma. Bom dia, antes de mais. A Admin Saúde é uma empresa de desenvolvimento de software para o mercado da saúde. A empresa tem cerca de 15 anos, mais coisa, menos coisa. Começámos como uma pequenina empresa, com um desafio muito interessante, que era desenvolver um software específico para a saúde, para o âmbito hospitalar, e fomos evoluindo ao longo destes anos nesse sentido. A Admin Saúde há cerca de 4 anos foi adquirida pela Fresenius Medical Care, que é uma empresa na área da diálise, é a maior empresa do mundo na área da diálise. E nessa altura concentrámos-nos essencialmente em desenvolver software para a diálise, neste caso para a hemodiálise, com o nosso software Nefros. Temos ainda outras plataformas, obviamente, fora da diálise, mas digamos que o core neste momento será a área da diálise e o apoio à nefrologia. Somos neste momento uma empresa e uma equipa com 6 pessoas, maioritariamente são técnicos, são programadores, engenheiros de informática, que no fundo fazem este desenvolvimento de software e que agregam valor aos nossos clientes através do software e das especificidades que conseguimos completar e ajudar para os nossos clientes. Quais foram os motivos que vos levaram a implementar a ISO 9001? Nós decidimos implementar a ISO 9001, é uma história curiosa, não foi logo da primeira vez, ou seja, nós tivemos a ideia mais ou menos em 2016, 2017, entretanto nessa altura não avançámos, avançámos com outros projetos na empresa, adiámos um pouco esta implementação e depois, no início de 2018, tomámos a decisão de avançar. No fundo, achámos que seria uma oportunidade para rever todos os nossos processos, para estabilizar toda a nossa operação, para a documentar, para a estruturar, e também porque, não sendo o principal o carimbo da certificação, mas seria sempre importante, claro, entendemos que seria e será certamente um requisito, tanto no presente como no futuro, para concursos públicos, para demonstração da nossa maneira de trabalhar aos nossos clientes atuais e futuros, e portanto foi basicamente isso que nos levou a reorganizar a empresa e os processos através da norma. Por que razão decidiram recorrer ao apoio de uma empresa de consultoria, ou seja, qual foi o fator decisivo na escolha da Vexilum como consultora? Sim, nós decidimos, antes de decidir pela Vexilum, decidimos que iríamos recorrer a uma empresa consultora, principalmente porque quando estivemos a avaliar o processo, sentimos que seria importante ter a experiência de uma empresa, de uma equipa, que já conhecesse os processos, a norma e tudo aquilo que seria necessário implementar como requisito da norma. O fator da escolha da Vexilum, um fator decisivo, eu acho que está relacionado com duas ou três variáveis que são essencialmente, nós gostámos muito da maneira como a proposta foi apresentada, tínhamos outras, como é óbvio, tínhamos outras propostas de outras consultoras, gostámos muito da maneira como a proposta foi implementada, apresentada. Gostámos muito da organização da própria proposta, ou seja, nós tivemos a priori conhecimento de tudo o que iríamos ter que fazer, quais é que eram as etapas, quais é que eram os steps todos necessários. Portanto, não era só um cronograma, era o cronograma com todo o planeamento, e isso ajudou-nos também a perceber com o trabalho que tínhamos na empresa, o que é que teríamos que adaptar inicialmente. Claro que depois houve pequenas mudanças, mas pelo menos a nível macro tivemos essa noção. E depois também é verdade da avaliação que foi feita das outras propostas com a da Vexilum, verificámos que a relação qualidade-preço era a melhor, tendo em conta tudo isto que eu já estive a referir e a experiência que a Vexilum apresentava, digamos assim. Também o currículo da empresa foi importante para nós. Nós precisávamos de ter uma empresa que tivesse experiência, que tivesse provas dadas, que tivesse conhecimento do mercado em si, e juntando estas duas, três variáveis, tomámos a decisão pela Vexilum.
Qual foi a maior diferença e evolução ocorrida na vossa empresa com a implementação da ISO 9001? Foram várias, foram várias. Eu diria que a maior diferença ou a maior evolução está relacionada com a definição completa de todos os processos. Ou seja, nós somos uma empresa de software, como eu referi ao início, de desenvolvimento de software, e há aqui uma série de etapas e de processos que temos que os fazer, e na altura já os fazíamos, mas não de uma forma estruturada e não de uma forma que estivéssemos satisfeitos, basicamente, com essa situação. E, portanto, eu diria que a evolução é exatamente essa estruturação toda de todos os processos, não só porque estão escritos, estão identificados, mas também porque escritos e identificados foi possível implementar no terreno, como eu costumo dizer, implementar no dia a dia e tornar-se parte da nossa cultura e da nossa forma de trabalhar. Portanto, neste momento são processos que estão muito implementados e estão na raiz de todo o nosso desenvolvimento de software. Diria que talvez essa seja a maior evolução. Por outro lado, como nós sabemos, a ISO 9001 também não é só relacionada com os processos de trabalho em si, ou de produção, está relacionada também com outras questões como fornecedores, toda a estruturação dos recursos humanos, todos os requisitos da norma que de facto implementam a qualidade numa estrutura, neste caso na empresa, e portanto essa evolução foi notória, porque para além do processo de desenvolvimento de software nós conseguimos organizar todos os outros processos com recursos humanos, com fornecedores, e ficando tudo de uma forma estruturada, e o mais importante para nós foi a forma linear como esses processos foram implementados e foram estruturados. Ou seja, a verdade é que depois da certificação e depois de todo o trabalho realizado com a Vexilo, ninguém da nossa equipa, ninguém da nossa empresa já tem o mínimo de dúvida sobre qualquer processo, porque para além de haver a documentação, nós começámos logo a implementar mesmo antes da certificação e, portanto, permitiu uma estabilização. Por outro lado, como nós já somos certificados há alguns anos, esses processos serviram de base para uma melhoria que nós vamos fazendo continuamente. Isto porque, se reparamos que algo no processo não está correto ou que pode ser melhorado, é em cima desse trabalho que nós fazemos as alterações e, portanto, a evolução é adaptada de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil e, portanto, tem a ver também com essa agilidade que nós conseguimos trazer para a nossa atividade. Qual foi o maior desafio ao longo do processo de implementação e manutenção do sistema de gestão da qualidade? Eu acho que o maior desafio foi o desafio inicial, ou seja, o maior desafio que nós tivemos foi em estabelecer a base para o processo da qualidade. Isto porquê? Porque nós não tínhamos as coisas estruturadas dessa forma e, portanto, era necessário ter a base e estruturar essa base. Também houve o desafio da própria documentação. Porquê? Porque nós somos uma empresa de software e de equipas técnicas, de equipas de trabalho com computador, com programação, e portanto a documentação não era antes da qualidade uma das nossas prioridades, portanto isso também foi um mindset e um chip que foi necessário alterar, e portanto eu diria que o maior desafio foi a base, foi a capacidade de nós termos de identificar todos os processos, todos os pontos A para B que esses processos necessitavam de realizar e, no fundo, de implementar, e ter toda a base da documentação e os processos todos estruturados. A partir daqui, eu diria que o desafio é nós conseguimos identificar nos processos que foram estabilizados e que foram identificados melhorias contínuas. Porquê? Porque um dos nossos objetivos também com a ISO era saber onde estávamos na altura em que fomos certificados, ou em que começámos a trabalhar com os requisitos da norma, e para onde é que íamos e onde é que iríamos conseguir chegar.
E esse processo tem a ver com as melhorias que nós fomos implementando, já com alguma experiência da norma e da própria certificação. Portanto, eu diria que o desafio maior foi estabilizar os processos, documentar os processos e, a partir daí, identificar as áreas onde é possível melhorar e depois as ideias, não é? E os resultados que essas melhorias nos trazem, que é algo que nós fazemos. Bom, no fundo já estamos há cerca de 4 anos certificados, é algo que nós estamos a fazer nos últimos 3 anos, vou dizer assim, mais coisa, menos coisa, é esse o período de tempo. Como é que a Vexilum vos ajudou a ultrapassar este desafio? Assim, a Vexilum ajudou-nos porque tem um grande conhecimento, a equipa da Vexilum tem um grande conhecimento de todos os requisitos e de todas as necessidades. E depois ajudou-nos com algo que nós consideramos muito importante, consideramos muito importante e continuamos a considerar muito importante, que tem a ver com o apoio que nos dá. Ou seja, a Vexilum tem uma equipa que nunca nos deixa, entre aspas, sozinhos no processo, nunca nos deixou sozinhos no processo até atingirmos a certificação, portanto, naquela parte de estruturar tudo o que era necessário para a certificação. E principalmente, eu até diria, mais na manutenção do próprio sistema. Ou seja, tendo a base que eu falava há pouco, as melhorias que são necessárias, o que é necessário implementar e as ideias. No fundo, tem a ver com, como eu disse também ao início, nós ficámos com a noção clara de que na proposta isso iria acontecer, foi um dos fatores que nos levou a tomar a decisão para a Vexilum. O apoio constante, a capacidade que tem também de nos ajudar a resolver os problemas, porque às vezes acontecem, a capacidade que tem de cumprir todos os requisitos da norma, porque obviamente é uma norma que é alargada para todos os setores de atividade, todas as atividades, não só para o desenvolvimento de software, mas que tem que ser adaptada conforme a atividade das próprias empresas, e nós notámos muito isso. Notámos essa questão porque, lá está, o nosso negócio, a nossa atividade de desenvolvimento de software é muito específica em algumas áreas, e, portanto, nós temos que fazer adaptações para ir de encontro aos requisitos da norma, e a capacidade de resolver essas questões, ou a capacidade de resolver esses problemas, foram sempre muito importantes para nós, dada a experiência da Vexilum nesta área ou noutras áreas. E, portanto, eu diria que o apoio, obviamente a capacidade de colaboração, as nossas equipas, ou seja, a Admin de Saúde e Vexilum, trabalharam e trabalham muito bem em conjunto. Portanto, há necessidades que, obviamente, tem que ser a Vexilum a transmitir-nos o que é necessário, e às vezes tem que ser a equipa da Admin de Saúde a transmitir à Vexilum o que é necessário para chegarmos ali a um ponto de encontro. E, portanto, colaboração, acompanhamento, obviamente que toda a simpatia, a empatia que nós criamos, principalmente com a obtenção da certificação. No fundo, isto tratou-se aqui de um projeto em conjunto, e que no final foi win-win para as empresas, para as duas empresas, para as duas equipas. E, portanto, há aqui um denominador comum de atingir o objetivo da certificação, e agora, ao longo dos últimos anos da manutenção do sistema, de atingir o objetivo de manter a certificação e de evoluir na perspectiva da melhoria contínua, que é, no fundo, a perspectiva da ISO 9001. Após o término da manutenção do sistema de gestão da qualidade, os resultados da mesma são visíveis? É notória a otimização da manutenção face aos objetivos estratégicos da vossa organização? Sem dúvida. Isso é daquelas respostas que são muito fáceis de responder, e é um sim absoluto. A visibilidade dos resultados, eu diria que esses resultados são visíveis dia a dia, pela implementação do processo, como eu estava a dizer há pouco. Por outro lado, estes resultados também são visíveis na otimização e na capacidade de análise que nós tivemos através de indicadores que construímos com a ajuda do processo e também com os requisitos da norma, que nos permitem uma avaliação contínua e uma adaptação da nossa atividade, nomeadamente em termos de, por exemplo, que é muito específico para o desenvolvimento de software, mas em termos das estimativas de avaliação dos desenvolvimentos versus a concretização
e a realização do trabalho em si. Depois, obviamente, também resultados visíveis em termos do feedback que temos dos clientes, que passou a ser um processo muito mais estruturado e muito mais, com muito mais feedback dos próprios clientes. Os resultados também a nível de faturação, obviamente, ou seja, houve um crescimento da nossa empresa nos últimos anos que está ligado também à implementação do processo, e também os resultados, eu diria, da rentabilidade e do próprio rendimento da equipa técnica e não só, portanto, da estrutura da admin de saúde, tendo em conta aquilo que foi implementado com a norma. Portanto, nós tivemos muito bons resultados, continuamos a ter muito bons resultados. Não estou a falar só de resultados financeiros, nem económicos, estou a falar em termos de operação do dia a dia. Temos uma capacidade de monitorização muito mais elevada e uma capacidade de identificar problemas ou possíveis problemas de uma forma proativa e não só reativa, também é importante dizer isso. E, portanto, isso está completamente alinhado com os objetivos, em primeiro lugar, os objetivos que tínhamos antes da certificação e quando escolhemos a VEC-Silo, e em segundo lugar, obviamente, com os objetivos atuais da nossa organização e também da nossa capacidade de trabalho. No fundo, é um trabalho que tem sido realizado nos últimos 4 anos, como eu estava a dizer, mas é um trabalho muito interessante também porque permite verificar resultados, não diria de uma forma imediata, porque é sempre necessário algum tempo, mas a curto prazo, que nos permitem, estando num determinado patamar, por exemplo, de objetivos ou até de rentabilidade, pensar em saltar para o patamar seguinte. O sucesso nunca é conseguido por uma única pessoa, mas sim com o envolvimento de toda a equipa. Este é mais um projeto de sucesso com o apoio da VEC-Silo. Conte connosco para alavancar a sua empresa.